Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez te agradecemos pela bênção de estar na tua casa, pelo privilégio de poder te adorar, cantar louvores ao teu nome, te engrandecer, entregar ao Senhor nosso culto, aquilo que entendemos que somente é devido a Ti. E queremos pedir que nesta hora o Senhor nos abençoe na instrução da Tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente, nos dê clareza acerca daquilo que temos nesta passagem das Escrituras, para que possamos nos apropriar da verdade revelada na Tua palavra e que ela não apenas fique na nossa mente, mas que possa servir de guia para a nossa conduta, a fim de que através do nosso comportamento nós possamos confirmar que verdadeiramente conhecemos o Senhor. E é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, estes versos fazem parte da porção prática que o apóstolo Paulo resolveu apresentar para os seus leitores, tratando das questões relacionadas com a vida familiar, que você tem a partir do capítulo 5, o verso 22, onde até o verso 32 o apóstolo Paulo trata sobre as questões relacionadas com a vida conjugal. E aqui no capítulo 6 você tem ele tratando do relacionamento entre pais e filhos. A gente deve também compreender que nós não temos aqui uma espécie de cartilha que nós podemos oferecer para todo mundo. Talvez você tenha conhecidos que estão tendo muitas dificuldades na criação de filhos, e talvez venha na sua cabeça esse texto, e talvez até você possa anotar as lições da pregação de hoje à noite para oferecer para esse seu conhecido, seu parente, seu colega de trabalho. Mas se ele não for crente, se ele não tiver o temor do Senhor no seu coração, não vai adiantar, porque ele não vai nem compreender aquilo que nós temos aqui. É necessário, portanto, que essas verdades reveladas da palavra de Deus, elas sejam dirigidas como desafios e imperativos para aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Eu espero demonstrar isso aqui nessa noite, que esses conselhos só servem para crentes. Para aqueles que ainda não passaram pela experiência da conversão, essas coisas parecem que não são aplicáveis. E esses conselhos, eles permanecem relevantes para nós, porque são conselhos inspirados que o apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus. Ele não inventou, ele não buscou na cultura dos seus dias, naquele ambiente contemporâneo do primeiro século. Pelo contrário, o mundo da época em que essa epístola foi escrita era um mundo radicalmente contrário a todos esses conselhos que nós encontramos aqui no relacionamento entre pais e filhos. A bem da verdade, você vai ver que nos últimos versículos do Antigo Testamento, você tem
uma poderosa palavra de esperança para famílias, uma vez que o evangelho autêntico, ele vai restaurar o relacionamento que muitas vezes nós vemos sendo quebrado dentro de casa, na comunhão entre pais e filhos. Uma das marcas mais preciosas do poder do evangelho é a capacidade que ele tem de redimir todos os nossos relacionamentos em todas as dimensões. E no relacionamento entre pais e filhos não é diferente. Eu quero ver 2 lições com os irmãos hoje à noite. A primeira lição para os filhos. Quem aqui ainda está dentro de casa? Debaixo do cinturão do papai e da mamãe? Levanta a mão. Tem gente que não quer levantar a mão. Estão com vergonha. Não é? A palavra de Deus para você é a seguinte. Se você é crente, você professa isso, um dos traços mais significativos, marcantes da sua conversão é a submissão que você deve prestar para com aqueles que estão com a responsabilidade dada por Deus para exercer autoridade sobre você. Um filho demonstra que de fato ele conhece a Cristo e passou pela experiência da conversão quando ele entende o que é submeter-se aos pais no Senhor. E aqui o apóstolo transmite uma ordem, o verbo está no imperativo, indicando que para filhos crentes a obediência é perfeitamente possível. Filho crente só não obedece pai se não quiser. Mas tem plenas condições para isso. Assim como o marido crente só não ama a mulher se ele não quiser. Se ele quiser desobedecer. Mulher crente só não se submete ao marido também se não quiser. Porque nós temos ordens. E a gente tem aprendido aqui, eu tenho repetido isso. Todas as ordens de Deus são possíveis. Então, se a palavra de Deus inspirada diz para os filhos que eles devem obedecer, nenhum filho crente pode dizer, olha, eu não posso cumprir isso, está fora dos limites da minha responsabilidade. Não tem esse tipo de justificativa não é válida. É uma justificativa inválida. Porém, como um poderoso estímulo para que os filhos obedeçam seus pais, ao invés do apóstolo pressionar na obediência ao mandamento, ele nos apresenta alguns incentivos para que nós tenhamos aquela inclinação, aquele desejo, aquela vontade irrefreável de fazer aquilo que é da vontade de Deus. E ele apresenta 3 poderosos incentivos para que filhos obedeçam seus pais. E o primeiro incentivo nós podemos dizer que é o incentivo que vem da ordem natural. O apóstolo diz, porque isso é justo. Filhos desobedecendo pais, nós podemos dizer que é a contra-ordem daquilo que foi estabelecido por Deus. É antinatural. E o apóstolo diz, olha, não se comportem assim, desobedecendo os seus pais, porque isso não foi o padrão que Deus estabeleceu quando concebeu a família. E é interessante, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, verso 30, que o apóstolo Paulo coloca à lista uma série de pecados grosseiros que caracterizam uma sociedade sem Deus. E um dos pecados grosseiros que o apóstolo Paulo alista aí, em Romanos 1:30, é a desobediência aos pais. Olha lá que coisa interessante. Não está aí?
Agora, abra lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Para você ter ideia do quanto desobediência aos pais é algo odioso aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 2, ele diz que a desobediência aos pais é uma marca dos últimos dias. O segundo incentivo que o apóstolo nos dá aqui, ao escrever para aqueles crentes lá de Éfeso, ele diz o seguinte, a obediência aos pais é um mandamento divino, mas não é novo, não é inédito. Esse mandamento, ele acompanha toda a revelação da história da nação da aliança no Antigo Testamento. E é por isso que você tem aqui, no verso 2, o apóstolo fundindo dois textos clássicos relacionados com a vida familiar, especificamente tratando de obediência de filhos. Ele funde Êxodo, capítulo 20, verso 12, que é o texto, o capítulo onde você tem os 10 mandamentos, com Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Portanto, o apóstolo não está falando de nada novo. Na verdade, é um padrão que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo desde a antiga aliança. Para que ninguém possa reclamar, dizer assim, olha, mas nós nunca vimos isso na nossa vida. Não. O apóstolo disse, foi sempre assim que Deus desejou que os filhos de famílias que temem o seu nome pudessem se comportar. O terceiro incentivo você tem aí na expressão no Senhor. O apóstolo relaciona a submissão dos filhos aos pais como um reflexo natural da sujeição que eles professam para com a pessoa de Cristo. E é por isso que eu falei, uma das maneiras mais consistentes de um filho demonstrar que verdadeiramente ele passou por um processo de transformação, de conversão, de novo nascimento, é que ele agora aprendeu e procura praticar isso, a submissão à autoridade dos seus pais, como sendo um reflexo da sua profissão de fé. Não faz sentido uma pessoa dizer que se submete a Cristo como seu Senhor, mas nas esferas ordinárias, onde essa pessoa precisa se submeter às instâncias de autoridade sobre ela, ela se comporta de forma insubmissa. É uma contradição. Como é que você quer confirmar que você é submisso a Deus, se que é uma esfera extraordinária, quando nas esferas ordinárias você falha? Irmãos, essa é uma equação que a gente sempre tem que levar em consideração na nossa vida espiritual. Nós não podemos dizer que obedecemos coisas complexas se nós não obedecemos coisas ordinárias. Como é que você quer resolver uma equação de segundo grau? Vou colocar assim por baixo, sendo generoso. Se você não sabe tabuada, resolva aí a equação. Não vou falar nem dos produtos notáveis, não é? Mas como é que você vai resolver uma equação, e diz que você resolve uma equação de segundo grau quando você não sabe tabuada? Então, como é que nós podemos confirmar ou demonstrar que nós obedecemos na esfera complexa se nós falhamos na esfera ordinária? É isso que você tem aqui. Paulo apresentando para aqueles irmãos lá de Éfeso. Como o filho pode demonstrar
para, não apenas para os seus pais, que ele é verdadeiramente convertido, sendo submisso a eles. É a conclusão lógica do texto. Agora preste atenção. Se a submissão de filhos, ela depende do relacionamento com o Senhor, nós podemos dizer que filhos precisam passar pela experiência da conversão. Precisamos trabalhar isso. Nossos filhos não nasceram crentes. Ninguém nasce crente. Todo mundo nasce filho de Adão. E nós precisamos trabalhar para que os nossos filhos passem pela verdadeira conversão. Não adianta verniz religioso para que eles possam se acostumar por um determinado tempo com a igreja e não conhecerem verdadeiramente o Evangelho. Serem levados à compreensão de que são pecadores e precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus. E a outra implicação lógica é que quanto mais um filho crente crescer na santificação, mais obediente, mais dócil, mais submisso ele vai se comportar em relação à autoridade dos seus pais. Quanto menos santificado, mais rebelde. Quanto mais santificado, mais dócil no seu relacionamento com os seus pais. Mas talvez você pergunte, essa submissão que os filhos devem demonstrar para com os seus pais, esse respeito para com a sua autoridade, essa obediência aos seus comandos, ela deve ser demonstrada sem exceção? E se o pai disser para o filho mentir? O filho vai ter que dizer o seguinte: papai, o senhor está mandando eu mentir. Mas a Bíblia diz que nós não devemos mentir. Então eu não posso obedecer o Senhor. A obediência, portanto, em qualquer esfera que você possa imaginar, ela sempre é um preceito da parte de Deus relativo. Toda e qualquer ordem que partir de uma autoridade que Deus constituiu sobre nós, se essa ordem for contrária aos preceitos objetivos da palavra de Deus, nós não temos simplesmente o direito de desobedecer. Nós temos o dever de desobedecer. Então, a obediência em todos os níveis nas Escrituras, em relação às autoridades constituídas sobre nós, é uma obediência relativa. Nós devemos cumprir aquilo que nos está sendo ordenado, desde que esteja de acordo com aquilo que a palavra de Deus prescreve. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte: e o filho deve continuar obedecendo seus pais depois de casado? E a resposta é não. Com o casamento, essa relação de submissão à autoridade dos pais cessa. E aquele que casou, se for uma pessoa ajuizada, vai continuar respeitando a autoridade dos pais, mas agora vai estar debaixo de um outro governo, de um outro comando. Mas olha, tem um detalhe interessante. O casamento, ele produz nos nossos corações uma espécie de reconhecimento. Eu estou esperando ver esse André Felipe. Olha, estourou a bolsa, é a notícia do momento. O menino está chegando. Eu quero ver esse André abraçado com esse menino. Eu quero dizer para ele: tu está vendo? Está vendo tudo aquilo que teu pai passou? Não é?
Então, quando nós casamos e olhamos para trás, nós temos a extraordinária capacidade de relembrar todo aquele processo que os nossos pais tiveram conosco e que muitas vezes dentro de casa nós não conseguimos ver, não nos apercebemos dos seus esforços, de todo o trabalho que eles tiveram para nos colocar no caminho. Mas agora, casados, a gente vai começar a se preocupar com o preço do feijão, né, do arroz. E quando os filhos chegam, escola para criança, e roupa, saúde, remédio, e todas aquelas preocupações que são próprias de uma família, não é? E vamos lembrar de todo o trabalho que os nossos pais tiveram para nos encaminhar, não apenas na vida ordinária, mas principalmente na vida espiritual. Então, essa relação que nós temos de filhos para com os pais, ela é tão maravilhosa que Deus reservou a oportunidade para a gente mudar de lugar. Vamos um dia sair da posição de filhos para a posição de pais, para experimentarmos aquilo que os nossos pais experimentaram. Essa é a ordem da vida. Os pais, eles devem funcionar apenas como conselheiros de sobreaviso, dispostos a ajudar quando consultados, e como interventores. Preste atenção, os pais só devem agir como interventores quando eles notarem o cheiro de fumaça. Porque diz o ditado popular, onde tem fumaça tem fogo. Então corre lá e apaga o incêndio, não é? Então, enquanto você não sentir o cheiro de fumaça, você deve ficar com a sua mão recolhida, não é? Pais possessivos atrapalham a criação, o amadurecimento dos filhos que são casados. Deixa o filho. Não se meta indevidamente na vida dos seus filhos que já casaram. E mesmo quando você observar que eles estão errando em alguma coisa que não vai comprometer a relação conjugal nem a vida da família, deixa que eles errem nas escolhas que eles vão fazer, até para que eles aprendam com os erros. Se você não errou, se eu for lembrado dos primeiros anos de casado, eu coleciono dezenas de equívocos, né? Deixa eu só citar uma ilustração para vocês. Quando eu vim para cá, para a Cidade Nova, teve um irmão da igreja, eu estava na igreja de Capanema, que lutou. Ele tinha uma casa aqui que estava alugada, não queria mais alugar. Ele lutou para dizer, olha, compra a nossa casa. Compra a nossa casa. Eu faço um preço maravilhoso para vocês. E a gente tinha guardado um dinheirinho. Sabe o que foi que nós fizemos? Nós compramos um órgão. Nossa! Não tínhamos ninguém para nos aconselhar. Um órgão que só tinha 3 ritmos. Daquele mais horrível. E o dinheiro dava para comprar a casa. Que tolice. Irmãos, nós erramos enquanto família. E erramos tantas coisas. Mas os erros nos ensinam muito. Nos ensinam muito. Se nós tivermos juízo para aprender com os erros. Tem gente que não aprende, né? E de forma insensata fica repetindo os seus próprios erros. Então você que é filho, um dos sinais mais vigorosos para demonstrar que de fato você é crente, convertido no Senhor, é demonstrar aos seus pais que você é um jovem submisso à autoridade deles.
E deixa eu complementar dizendo uma última coisa. Quem não aprende a se submeter à autoridade dentro de casa, vai dar cabeçada lá fora. Não vai se submeter à autoridade dos professores. Quando começar a trabalhar, vai dar problema para o chefe. E vai encomendar dificuldades estruturais quando casar. Não aprendeu a submissão à autoridade dentro de casa? Depois que sair de casa, vai ser num passe de mágica? Não vai. Então, aquilo que nós experimentamos dentro de casa como sendo os exercícios que o Evangelho nos impõe, esses exercícios são fundamentais para que a gente viva corretamente fora. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas vamos virar o disco, vamos para o lado B. Com os pais, a lição que nós temos aqui nesse versículo, apenas versículo 4. O sagrado encargo para pais crentes é criar filhos com 3 critérios principais. Pais precisam ser amorosos, precisam ser pais que corrigem seus filhos e pais que instruem os seus filhos nas questões espirituais, se são pais crentes. Nós temos uma exortação negativa no texto do verso 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos. E você tem uma exortação positiva apontando para o que deve ser feito. O apóstolo diz o que não deve ser feito e diz o que deve ser feito. Os pais devem criar seus filhos de 2 maneiras, na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa cada uma dessas obrigações? A primeira delas, não provocar filhos à ira. Na prática, nós podemos dizer que o exercício não saudável da autoridade, em qualquer esfera que você possa imaginar, esse exercício que deve ser saudável pode se degenerar. E de muitas maneiras você pode ver no relacionamento entre pais e filhos. No texto paralelo que você tem lá em Colossenses capítulo 3, verso 21, o apóstolo Paulo diz uma coisa adicional, que esse exercício degenerado da autoridade que provoca a ira, a raiva, o aborrecimento nos filhos, ele causa desânimo nas crianças. Ou seja, você está prejudicando o desenvolvimento emocional dos seus filhos, se você agir como um pai que exerce a autoridade de forma errada. Mas a gente precisa ser prático. Como é que um pai provoca a ira nos filhos? Pegue uma caneta e anote aí. Primeiro, exigindo dos filhos padrões absurdos para que eles possam alcançar. Padrões incompatíveis com a idade da criança. O menino tem apenas 4 anos e você já quer que ele chute com os 2 pés. Ele não sabe chutar nem com 1. Não é? A criança ainda nem amadureceu direito e você já quer que ele faça alguma coisa que é incompatível com a idade dele. Ele vai se aborrecer. Se você for severo no tratamento, muitos pais adotam uma espécie de tonalidade da voz incompatível para o ambiente doméstico. E muda a tonalidade da voz. Meu camarada, ele é chefe de um canteiro de obras. E lá ele sabe que lidar com o peão é só no grito. Se afrouxar com o peão,
o canteiro pega fogo. Né? Você sabe disso. Teve um mestre de obra que ficou com tanta dó dos peões que estavam tomando água na torneira. Ele disse, eu vou colocar um bebedouro aqui, com água mineral. Não prestou. O negócio virou um inferno, o canteiro. Porque agora o mestre de obras estava alisando os peões. Não se alisa peão, mas preste atenção. Você é mestre de obra lá. Em casa, você é pai. Muda o tom da voz. Não pode ser aquele tom do canteiro. Você não pode tratar com severidade os seus filhos dessa maneira. Terceiro, crueldade no castigo. Não é? O filho desobedeceu, fez uma tolice, e às vezes até uma tolice leve. E você leva o filho para o pau de arara, né? A cadeira do inferno, do diabo, sei lá das quantas. Se coloca ele no esticador. Não, né? Nós não podemos aplicar disciplina nos filhos que seja um traço de crueldade, aplicando aquilo que não é correto aos olhos de Deus para traumatizar de maneira física os nossos próprios filhos. Excesso de proteção também causa aborrecimento. Aquele monitoramento estreito, excessivo, quando o filho não tem liberdade, e ele já cresceu um pouco, você tem que soltar a corda para que até ele amadureça nos seus relacionamentos. Mas é uma castração sem fim sobre a criança. Ele não pode dar um passo fora de casa, que logo é chamado para dentro de casa. Isso está errado, vai aborrecer o garoto, ou a menina. Favoritismo. Já imaginou? Na sua casa você tem 2 filhos, 3 filhos. Lá em casa, quando as meninas perguntavam quem é que eu gostava mais, eu dizia da tua irmã. Não é? Quando a Juliana perguntava de quem o senhor gosta mais, da tua irmã. Mas quando a Luciana perguntava, eu dizia, dava a mesma resposta. Da outra. Uma vez eu peguei muita corda com a minha irmã, que ela estava protegendo o menino, e a gente, num encontro de famílias, os 4 irmãos com os filhos, e agora aquele protecionismo com o filho dela. Eu peguei corda. Para com isso. Agora tu estás tratando esse menino como reizinho, ele vai te dar problema. Irmãos, nós não podemos escolher um filho para ser o nosso favorito. E o pior, dizer para que todos ouçam que ele é o predileto. Isso não vai fazer bem para a alma dele. A instabilidade emocional, que muitas vezes nós demonstramos dentro de casa, vai trazer aborrecimento para os filhos. A depreciação, quando pais sem juízo apelidam os filhos. Já imaginou? O menino já não nasceu com aquela beleza exuberante e você ainda vai apelidar o menino. Não vai dar certo. Ele vai ficar aborrecido, ele vai ficar desanimado. E olha, presta atenção, não adianta se o seu apelido for dizer para ele que ele é o Tom Cruise. Não vai melhorar. Ele vai ver que você está fazendo uma pilhéria da beleza dele. Apelido, comparações indevidas. Você comparar um filho com outro, dizendo o seguinte, você não sabe carregar uma cadeira. É ruim, não é?
Só o outro que sabe fazer. Não é bom. Ou ironia. Tratar com ironia o próprio filho. Você pode levá-lo a ficar irado, com raiva e se desanimar. Negligenciar as necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais daqueles que Deus colocou debaixo da nossa autoridade para cuidar. Irmãos, isso é um crime inominável. E muitos filhos reclamam, e com justa razão, foram negligenciados. E olha, você vê esse tipo de reclamação até no mundo. Quantas vezes você já assistiu reportagens na televisão de filhos que deram uma verdadeira pirueta na vida, um cavalo de pau, e depois voltaram e disseram, olha, nós fizemos isso porque os nossos pais não tinham tempo para nós. Eles nos davam dinheiro, eles nos davam roupa de marca, eles nos davam celular de última geração, eles nos davam tudo o que nós queríamos, mas isso não nos satisfazia. Sabe o que é que nós queríamos? Que eles dissessem para nós, estejam aqui 10 horas da noite. E eles nunca disseram isso para nós. Já imaginaram uma confissão desse tipo? Que coisa terrível. Negligenciar filho dessa maneira. A projeção. Talvez você quisesse ser na vida advogado ou jogador de futebol. E agora você vai querer que o seu filho seja jogador, ou advogado, ou médico, engenheiro, sei lá o quê, professor. Pais não devem oprimir os seus filhos, querendo que eles sejam aquilo que Deus não projetou para eles. Deixe que seus filhos escolham qual a profissão que eles querem seguir na vida. Apenas ore por eles, para que eles possam acertar na vontade de Deus. Mas sabe o que é a pior coisa que pode aborrecer um filho? É um pai querer impor de forma mecânica a fé que ele professa. Esse é o pior dos 10 itens que eu mencionei. Um pai que não quer ir para a igreja e quer mandar o menino. Que ele não ora e quer fazer o menino orar. Ele não lê a Bíblia, como é que ele está mandando a criança ler? Ele não tem compromisso com as coisas espirituais, como ele quer que o filho tenha. Essa é a pior coisa, que pode aborrecer a criança, pode aborrecer o filho. E talvez até provoque uma resposta imprópria, desaforada, não é? Indesejável. O filho pode dizer para o pai, mas o senhor está me mandando fazer isso, o senhor não faz. Não é? Tem filho que é destrambelado da língua. Não é? Não deve dizer isso. Mas a situação exigiu, né? Proporcionou esse tipo de insolência. Irmãos, pais não devem, o conselho é sério, pais não devem provocar seus filhos à ira, para que eles não fiquem desanimados. Positivamente o apóstolo diz, os pais devem disciplinar e devem admoestar os seus filhos. Aqui você tem duas coisas. A disciplina, e presta atenção, o que é disciplina? Disciplina é treinar filhos na obediência de horários, no cumprimento de deveres, na observação de preceitos. Quando a gente ouve disciplina, pensa que é só castigo físico. Castigo físico é o terceiro aspecto da disciplina. A disciplina cristã tem 4 aspectos. O primeiro é o aspecto do treinamento. O segundo aspecto é o aspecto da correção. Terceiro aspecto, do castigo físico.
você vai então tratar da natureza rebelde da criança, fazendo com que ela experimente aquele amor traduzido através de uma aplicação generosa, né, no couro dela. Mas e quando o menino cresce, quando a menina cresce? Nós não podemos mais bater. E as meninas crescem mais cedo do que os rapazes. Então, e aí, vão ficar sem disciplina? Não. Você vai impor corretivos não físicos. Porque a natureza pecaminosa do filho exige que os pais exerçam esse tipo de conduta. Corretivos físicos, para quem tem filhos menores aqui, esses corretivos, eles podem ser apresentados com 4 características. Você não pode disciplinar o seu filho, que é criança, quando você estiver aborrecido. Não se bate em criança com o ânimo fora do controle. É até uma contradição. Como é que você quer agora corrigir o seu filho disciplinando se você está descontrolado, sem disciplina? Aí tem um pai que diz o seguinte: mas pastor, corrigir depois que passar o aborrecimento é complicado, é difícil, é quase impossível. Mas é isso que você tem que fazer. Você tem que esperar o seu aborrecimento passar, para depois você dar uma alisada no menino ou na menina. Você tem que disciplinar no lugar apropriado. Não pode ser no rosto, na cabeça, nas partes íntimas do seu filho, para que você não venha a machucá-lo. Terceiro, tem que ser na medida certa. Ou seja, naquela proporção que você vai quebrar a rebeldia do filho. E talvez você precise repetir o expediente. Porque existem crianças que são duras de serem quebradas. E a disciplina só é eficaz se você quebrar o ânimo pecaminoso do filho desobediente. E tem que ser com a frequência adequada. Todo filho tem um ritmo. Tem aqueles que precisam de correção de 15 em 15 dias. Tem outros que talvez de mês em mês, não é? Mas preste atenção, você não pode adiar tanto a disciplina. E muitos pais fazem isso, dizendo: olha, eu estou contabilizando, olha, eu estou só vendo, eu estou anotando. E o pai passa anotando o ano inteiro. A criança não vai aguentar. Né? Olha, o saco está enchendo. O saco está enchendo. No Natal, lá, presente no Natal, é o corretivo. Não vai ser possível. A criança não vai nem relacionar. Por que ela está sendo corrigida com a traquinagem que ela cometeu? E é necessário fazer esse link. Olha, você está sendo corrigido assim, assim, assim. Irmãos, quando eu falo sobre isso, só me vem à cabeça aquela velha ilustração do pastor que tinha 2 filhos, meninos, e às vezes o mais velho ficava entojado, respondendo, não queria comer, desobediente, chato. E aí ele comentava com a esposa, dizia para ela: amor, o fulano está infeliz. Ele está triste.
ele está diferente. Eu acho que ele está precisando de um carinho. Aí ele pegava o menino, dava uma alisada no menino com uma havaiana boa. O menino renascia. Ficava feliz de novo, prestativo, alegre, saltitando, obediente. Papai, o que é que o senhor está precisando? Aí ele comentava com a esposa, está vendo? Estava faltando amor. Verdade, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Filho que não é corrigido é filho mal amado. Ainda tem pai insensato que imagina que não corrigir filho é sinal de amor. Quando a Bíblia diz que não corrigir filho é sinal de desafeição. Que perversão maluca. Corrigir filho. Está ouvindo bem, Fábio? Está prestando atenção aí? É o próximo. Né? O André está começando hoje a vida dele. O próximo é ele. Vai ser papai. Então, filho precisa desse tipo de demonstração de afeto, não apenas pela vida dele, mas pela alma dele, a fim de que ele possa ser conduzido de forma correta. É isso que a Bíblia nos ensina aqui. E a admoestar, que é o segundo componente que você tem positivo aí, parece referir-se primariamente à educação verbal. Tal instrução deve ter ênfase espiritual, esforço contínuo, com sabedoria, com criatividade, para que o filho possa aprender as verdades do Evangelho de uma forma variada, não apenas de um só jeito. E também deve ser selada pelo exemplo pessoal. Os pais não podem ensinar para os filhos aquilo que eles não vivem, ou não devem, né? Poder até pode, mas não devem. Devem ensinar os filhos aquilo que verdadeiramente eles procuram cumprir. Duas observações finais. A tarefa de criar filhos é dos pais. Lamentavelmente, essa nossa era contemporânea é a era da terceirização. Então, os pais querem terceirizar a criação dos filhos. Não dá para transferir essa responsabilidade. Aí, nós vamos matricular na escola evangélica Vicente Costa para que as professoras dêem um jeito nos nossos filhos. A escola não tem essa responsabilidade. Mas quem sabe conversando com o presbítero da igreja. Né? Já imaginou uma mãe chegar com o presbítero e dizer, presbítero, dá um jeito na minha filha. Ela está rebelde. Não tem mais obedecido em casa. Aí o presbítero vai dizer, minha irmã, eu não posso assumir essa responsabilidade. Você não pode transferir essa responsabilidade para a igreja. Não pode transferir para os avós, para os tios, para as governantas, para as professoras da escola, para quem quer que seja. A responsabilidade de criar filhos é dos pais. Não dá para transferir isso. E a tarefa de criar filhos exige o exercício saudável da autoridade. Deus estabeleceu, não apenas por direito natural, o governo dos pais sobre os filhos, para que eles aprendam o que é o exercício da autoridade, mas pais crentes devem fazer isso como uma demonstração da sua devoção ao Senhor. Não é simplesmente direito natural, é dever espiritual. A obediência dos filhos exige o correto exercício da autoridade dos pais.
E é importante a gente notar que no texto, ao invés do apóstolo reforçar o uso da autoridade, porque ele poderia cair na situação indesejável do abuso da autoridade, ele procura contê-la, restringi-la. Isso porque o contexto da época em que Paulo escreveu essas palavras não era favorável. Eu já mencionei hoje pela manhã as 3 grandes influências que pesavam sobre a igreja. E certamente a igreja nasceu no primeiro século convivendo com essas 3 poderosas influências que formavam, nós podemos dizer, o imaginário das pessoas que viveram naquele primeiro século. A influência judaica, a mentalidade grega e o pensamento romano. Olhe lá, em Roma, o poder paterno assegurava para os pais o direito de até mutilar os seus filhos através de castigos físicos. Eles poderiam até matar recém-nascidos. O menino nascia ou a menina nascia que não era do agrado dos pais. Eles podiam fazer isso e não era contra a lei. Poderiam descartar o filho indesejado ou indesejável. Eles poderiam abandonar os filhos que não fossem do agrado deles. E o Estado permitia isso. Não era crime. Mas, irmãos, talvez o pior traço da mentalidade romana era o seguinte: segundo o direito da época, os filhos eram para os pais como meras mercadorias que poderiam ser vendidas a qualquer momento por qualquer preço. Porque esses filhos, eles não tinham mais do que o status de um escravo. Essa era a mentalidade da época. Você já viu onde nós vamos chegar? O que Paulo diz com essas palavras, aqui em Efésios, colocando a fé cristã no mais alto patamar que você possa imaginar, ele está dizendo: vocês que são crentes, vocês devem viver uma espécie de estilo de vida que seja radicalmente contrário ao padrão pagão que está sendo vivenciado pelo mundo incrédulo, distante de Deus. Se vocês querem ornar o Evangelho, vocês têm que viver desse jeito, tratando dos filhos de forma correta e os filhos obedecendo seus pais para que Deus seja glorificado através da conduta deles. Mas que coisa maravilhosa! Irmãos, o Evangelho, a vida familiar saudável é o maior cartão de visitas que nós podemos apresentar do Evangelho que nós professamos. Se nós não conseguimos viver uma vida familiar digna, nós envergonhamos o Evangelho que nós professamos. E esse é o desafio aqui. Que tanto filhos crentes, quanto pais crentes, possam viver de forma correta segundo a ordenação divina, para que o nome de Cristo não seja envergonhado. Irmãos, algumas perguntas para nós. Quem aqui é filho que ainda está em casa debaixo do cinturão dos pais? Fique em pé. Por favor. Sem medo de ser feliz. Tenho 2 perguntas para vocês. Primeira pergunta é:
Os pais de vocês têm visto dentro de casa, através da conduta de vocês, que vocês são verdadeiramente crentes? Tem visto? Não vou pedir que você levante a mão, não é? Mas talvez você diga assim, olha, tem uma gaveta da minha vida que não está legal. E eu preciso acertar essa questão dessa gaveta com o papai e com a mamãe. Então é a segunda pergunta. Tem alguma coisa que você precisa consertar na relação com seu pai e com sua mãe? Para que o evangelho que você professa ganhe uma resplandecência maior. Pensa nisso. Leva essa inquirição para casa, no teu coração, e veja se você pode aplicar isso. Pode sentar. Bora virar o jogo agora. Os pais que têm filhos ainda menores em casa, fiquem em pé. Tenho também 2 perguntas para você. Olhe lá. Você tem sido amoroso, pai crente, no seu relacionamento com seus filhos? Tem procurado perseguir esses ideais, esses padrões? Segunda pergunta. Eles estão sendo corrigidos e instruídos corretamente, como nós temos aqui nesse texto a instrução para pais que são crentes? Vocês estão fazendo assim? Tem alguma coisa para melhorar? Sempre tem.